Olá, sou o professor Carlos Mendonça do ICA, Instituto de Capacitação Avançada, o nosso curso Direito Constitucional. O tema de hoje, Direitos Políticos, tema que a Constituição trata a partir do artigo 14 indo até o artigo 16. Se a gente pudesse definir o que é um direito político, poderia ser definido da seguinte forma: são instrumentos previstos na Constituição para influenciar a vontade do Estado. Então, toda relação que envolve influenciar a vontade do Estado eu qualifico como um direito político. E é exatamente por isso que ele é exercido pelos cidadãos. São os cidadãos de um país que influenciam a vontade daquele Estado. E o artigo 14 da Constituição, ele nos traz um instrumento da soberania popular, a vontade do povo. A partir de que momento que a vontade do povo passou a ter relevância para o Estado? A partir da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é que cria, a ideia de soberania popular, a ideia de que a vontade do povo, é que deve prevalecer, a ideia de que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de representantes eleitos. A forma do povo exercer diretamente o poder, plebiscito e referendo. Mas é mais comum que esse poder seja exercido por intermédio de representantes eleitos, no nosso caso, lá do Congresso Nacional, através dos deputados e dos senadores. Então, ali o artigo 14. A soberania popular, a vontade do povo, será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Nós poderíamos até incluir neste rol a ação popular, aquele remédio constitucional presente lá no artigo 5º. O que é que nós vamos destacar desse artigo 14? Diz aí, então, que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal. O que é que se entende por sufrágio universal? Exatamente o que eu disse no início da aula. É a possibilidade de influenciar a vontade do Estado. E como é que nós fazemos isso? Através do voto, que é direto, ele é secreto, ele tem valor igual para todos e, disciplinado por lei, nós teremos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. O plebiscito é uma consulta feita ao povo antes da decisão ser tomada. O referendo, ele é também uma consulta feita ao povo, mas de modo a ratificar uma decisão que já foi previamente tomada. É como se fosse um ato complexo. O Estado toma a decisão, mas espera a ratificação da sua população. E temos também a iniciativa popular, que tem tudo a ver com o processo legislativo, tá? O processo legislativo pode ser iniciado, pode ser deflagrado pelo povo. Aí eu preciso, de 1% do eleitorado nacional, distribuído por pelo menos 5 estados, tá? Veremos isso lá na parte do processo legislativo. Por ora, basta você deixar registrado que os instrumentos, que externam essa vontade popular é o voto e, nos termos da lei, plebiscito, referendo e iniciativa popular. Lembro que a responsabilidade de convocar plebiscito e referendo recai sobre o Congresso Nacional. O presidente não pode pedir um plebiscito, não pode pedir um referendo. É uma incumbência, é uma competência exclusiva do nosso Congresso Nacional. Então, prosseguindo aqui no estudo dos direitos políticos, corta para a tela. Nós vamos ter no parágrafo 1º do artigo 14 a informação de que tanto o voto quanto o alistamento eleitoral, eles são obrigatórios. Para quem? Para quem tem mais de 18 anos. Então, entre 18 e 70 anos, o voto e o alistamento eleitoral, ele é obrigatório, sendo facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, a gente viu a obrigatoriedade do voto, bem como quando é que ele pode ser facultativo. Qual é o critério que se usa para descobrir se alguém é ou não analfabeto, tá? Um critério mundialmente aceito. Se a pessoa consegue se comunicar por bilhete, mesmo que escrevendo errado, ela é considerada alfabetizada, tá? Consegue se comunicar por bilhete, consegue ler um bilhete, consegue deixar um bilhete com uma curta informação, ele é considerado alfabetizado. E existem pessoas que não podem se alistar, não podem votar, são os inalistáveis. E segundo a Constituição, são inalistáveis os estrangeiros e os conscritos. Vamos ver a redação do dispositivo. Corta para a tela.
Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Quem é o conscrito? É aquela pessoa, né, que pertence a um grupo que completa 18 anos e é admitido no serviço militar obrigatório. Em outras palavras, é o recruta. Quando ele estiver no serviço militar obrigatório, na condição de conscrito, é só aquele ano, né, que ele presta o serviço militar obrigatório, ele não pode se alistar, ele não pode votar. Mas e se ele tiver se alistado aos 16 anos? Bom, dos 16 aos 18, tudo bem, mas completou 18, foi admitido no serviço militar obrigatório, ele vai ter o título suspenso. Nesse período de serviço militar obrigatório, ele é inalistável e, consequência disso, ele também não pode votar. Então, feita esta introdução, a gente entra na parte das elegibilidades. Se eu quiser me candidatar a um cargo eletivo, quais são as condições? Tem que ser um nacional, tem que ter a nacionalidade brasileira, tem que ter uma filiação partidária. E aqui cabe um parênteses. O militar, para ele, é proibida a filiação partidária. Mas o militar pode participar do processo eleitoral. Então, como é que ele participa do processo eleitoral se uma das condições é estar filiado a um partido político, um ano antes das eleições, e para o militar isso é proibido? O STF decidiu, tá, que o militar ele vai se filiar ao partido no registro da candidatura, diferentemente de todos os outros que precisam da filiação partidária pelo menos um ano antes da eleição. O militar ele só vai precisar da filiação partidária no momento em que ele registra a candidatura. Isso vai acontecer 3 meses antes da eleição. Então, além da nacionalidade brasileira, além da filiação partidária, exige-se como condição de elegibilidade o pleno gozo dos direitos políticos. Quem estiver com os direitos políticos suspensos ou quem tiver perdido os direitos políticos não poderá participar, então, do processo eleitoral. Além disso, a Constituição vai exigir domicílio na circunscrição eleitoral. Então, se ele é de um estado que quer concorrer pelo outro, tem que transferir o domicílio eleitoral. E com que antecedência? Pelo menos um ano antes da eleição. Então, além desse, quais outras condições são exigidas pela Constituição? Ele precisa de uma filiação partidária, ele precisa do domicílio eleitoral, precisa da nacionalidade brasileira e ele vai precisar também ter uma idade mínima para ocupar determinados cargos. Corta aqui para a tela, vamos acompanhar então quais as condições de elegibilidade. Está ali, ó, 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. 18 anos para vereador. 2 observações mostram-se pertinentes. A primeira, essa idade é no momento em que ele toma posse no cargo, de modo que um garoto de 17 anos pode concorrer a vereador, desde que na data da posse ele já tenha os 18 anos. Então, a idade mínima é na posse. Outra observação interessante sobre a idade mínima tem a ver com o juiz de paz. Repare que a temática que nós estamos aqui explanando é uma condição de elegibilidade e consta da idade mínima de 21 anos o juiz de paz. Que conclusão nós podemos tirar? Que juiz de paz é um cargo eletivo, tá? Isso na prática não acontece, mas segundo a vontade da Constituição, o juiz de paz deveria ser eleito. Se você quiser confirmar essa informação, basta ler o artigo 98 da Constituição. Lá você vai ver que o juiz de paz ele tem mandato, que ele tem que ser eleito pelo voto direto, que ele vai receber uma remuneração do Estado e vimos aqui que precisa de uma idade mínima. Então, essas seriam as condições de elegibilidade. Vamos recapitular, volta aqui para a tela. Então, tá lá, ó. São condições de elegibilidade: nacionalidade brasileira, pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima. Repare ali, ó, que nós temos na letra C, 21 anos, deputado federal, deputado estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. E por último, 18 anos para o vereador. Então,
Conhecidas as condições de elegibilidade, vamos ver quem são os inelegíveis. Lembrando que a inelegibilidade, ela pode ser absoluta ou relativa. A inelegibilidade absoluta é quando não pode concorrer a nenhum cargo. Todas as hipóteses estão previstas na Constituição. A inelegibilidade relativa é quando não pode concorrer a determinados cargos ou em determinadas situações. Mas quem são os inelegíveis? Os estrangeiros e os inalistáveis, tá? Então, são inelegíveis os estrangeiros, os inalistáveis e o analfabeto. O analfabeto pode votar, mas ele não pode ser votado. Então, quem não pode se candidatar a nada? O estrangeiro, porque uma das condições de elegibilidade é a nacionalidade brasileira. Uma outra condição de elegibilidade é o alistamento eleitoral. O conscrito não pode se alistar, então para ele tem uma inelegibilidade absoluta. O analfabeto, ele pode se alistar como eleitor, mas ele não pode concorrer a um cargo eletivo, de modo que são inelegíveis de forma absoluta estrangeiros, analfabetos, conscritos e ali, dependendo da idade, os menores de 18 anos. O menor de 18 anos, ele é inelegível, salvo naquela condição em que concorre com 17, porque na data da posse ele já vai ter os 18 anos, tá? Além dessa inelegibilidade absoluta, nós teremos a inelegibilidade relativa. Diz a Constituição, lá no parágrafo 9º do artigo 14, que a lei complementar irá dispor sobre outros casos de inelegibilidade. Então, inelegibilidade é tema de lei complementar, mas alguns casos também estão previstos no texto constitucional. Veremos, essa lei complementar daqui a pouquinho, quando a gente chegar lá no parágrafo 9º. Por ora, vamos ver hipóteses de inelegibilidade relativa, a começar pelo Instituto da Reeleição. Está lá no parágrafo 5º do artigo 14. O presidente, o governador e o prefeito podem concorrer à reeleição no mandato imediatamente subsequente por uma vez. Repare que essa regra de inelegibilidade, ela também é chamada de inelegibilidade funcional, ela atinge exclusivamente o chefe do Poder Executivo, portanto apenas presidente, governador e prefeito. Isso não se aplica ao vice-presidente, ao vice-governador ou ao vice-prefeito. Os titulares, eles podem concorrer à reeleição? Sim, mas no mandato imediatamente subsequente por uma vez. Se ele já for reeleito, deve se afastar daquele cargo, Na outra eleição, ele até pode retornar. Precisamos ter um hiato, entre essas duas eleições. Então, a pessoa fica 2 mandatos, se afasta, se quiser retornar, aí sim, ela pode se candidatar. Isso não se aplica ao vice, nem ao vice-presidente, nem ao vice-governador, muito menos ao vice-prefeito. Mas, se o chefe do executivo quiser concorrer a um outro cargo, a situação é completamente diferente. Aí ele precisa se desincompatibilizar, ou seja, deve renunciar até 6 meses antes do pleito, que é a eleição, e aí vai concorrer a outro cargo. Quer concorrer à reeleição, permanece no cargo. Quer concorrer a outro cargo, aí ele pede renúncia 6 meses antes. Vamos ver então parágrafos 5º e 6º do artigo 14, acompanhe aqui na tela. O presidente da República, os governadores de Estado e do DF, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Então, é o Instituto da Reeleição. Mas veja que decisão bacana que o STF deu. Imagine, então, que o prefeito saiu, quer concorrer a outro cargo, O vice-prefeito também não quis continuar, também renunciou e assume o presidente da Câmara. Então, ele passa a ser o prefeito, mas ele é prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito. Será que ele pode concorrer a vereador? Vocês entenderam? Então, o presidente da Câmara assume nos 6 meses anteriores ao pleito a prefeitura, mas ele quer concorrer à reeleição como vereador. Isso seria possível? Olha o que decidiu o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe aqui na tela. Nota. Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos 6 meses anteriores ao pleito é inelegível
para o cargo de vereador. E por que isso acontece? Por conta daquela regra. Se o prefeito quer concorrer a outro cargo, ele deve renunciar 6 meses antes do pleito. E foi exatamente nesse período que o presidente da Câmara assume a prefeitura. Então, uma decisão bacana do STF. Lembrando que o parágrafo 6º diz, quer concorrer a outro cargo, renuncia 6 meses antes e aí vai lá concorrer. E, de novo, olha que decisão bacana que o STF deu. Imagine um prefeito da cidade A. Ele concorre à reeleição e é reeleito. Então, na cidade A, ele está no seu 2º mandato. Evidentemente que ele não pode mais concorrer à reeleição. Será que ele poderia renunciar e concorrer na cidade B? Será que ele poderia ser um prefeito profissional ou, na linguagem do STF, um prefeito itinerante? Durante muito tempo, essa prática foi perpetrada no nosso país. Todavia, o Supremo Tribunal Federal brecou. Ele disse que não é mais possível que um prefeito reeleito concorra a prefeito em outra cidade. Segundo o entendimento do STF, a Constituição permite uma reeleição. E isso vai se aplicar até para o município vizinho. Então, decisão bacana do STF está lá no nosso material didático que vai acompanhar este vídeo relacionado ao parágrafo 6º da Constituição. Vamos ver então a inelegibilidade reflexa que está no parágrafo 7º da Constituição. Guarda aí, ó. Inelegibilidade reflexa, ela tem a ver com o parentesco. Dá uma olhadinha no dispositivo, acompanha aqui na tela com a gente. Então tá ali, ó. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador de estado ou território, do DF, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 7º do artigo 14 cai demais em prova, tá? Ele tem a ver com a inelegibilidade dos parentes. O que você sabe sobre os parentes? Como é que se dá parentesco? Primeiro, parentesco pode ser por afinidade ou parentesco pode ser sanguíneo. O parentesco sanguíneo, ele tem graus de parentesco, ele ocorre na linha descendente, na linha ascendente e na linha colateral. Na minha linha descendente, quem são os meus parentes? Filhos, 1º grau, netos, 2º grau. Na minha linha ascendente, eu tenho pai e mãe, parentes de 1º grau, avô, avó, parentes de 2º grau. Na minha linha colateral, cuidado com a contagem dos graus de parentesco. Porque, por exemplo, o meu irmão, ele é um parente de que grau? Intuitivamente, a gente diz parente de 1º grau, mas não é. Porque, para eu chegar no meu irmão, eu tenho que ir no meu pai. O meu pai já é um parente de 1º grau, logo meu irmão é um parente de 2º grau. O filho do meu irmão, o meu sobrinho, já é um parente de 3º grau. Qual é o parentesco de um tio? Bom, para eu chegar no meu tio, eu tenho que ir no meu avô. Meu pai é de 1º grau, avô 2º grau, chego no avô, eu desço para o tio, 3º grau. Tio é parente de 3º grau. O filho do meu tio, meu primo, parente de 4º grau. E a inelegibilidade reflexa, ela atinge o parentesco até o 2º grau. Então, quem são inelegíveis? Meu filho, meu neto, meu pai e mãe, meu avô, minha avó e meu irmão. São inelegíveis. Mas se eu for casado, eu tenho meu cônjuge. Meu cônjuge também é inelegível. Basta eu projetar, tá, os meus parentes inelegíveis na família da minha esposa. Então, o irmão da minha esposa é como se fosse o meu irmão. Então, ele é meu parente de 2º grau. Meu sogro e minha sogra, pai e mãe da minha esposa, eles são meus parentes em 1º grau. Se por acaso a minha esposa tiver um filho, ele, meu enteado, ele é meu parente de 1º grau. Então, eu projeto na figura da minha esposa os meus parentes inelegíveis, os dela também serão inelegíveis. Tá? E a afinidade? É exatamente isso. O parentesco por afinidade é quando você se casa com alguém. Tá? O pai e a mãe dela são seus parentes por afinidade. O irmão dela é um parente por afinidade. O filho da sua esposa, que não é o seu filho, é seu enteado, é um parente por afinidade. Daí aquela ideia, ó, sogra é para sempre. Por que não existe ex-sogra? Porque sogra é parente. Da mesma forma que não tem ex-mãe, ex-pai, ex-filho, ex-irmão, parentesco é para sempre. Então não existe ex-sogra. Mas e o cônjuge? Cônjuge não é parente. Cônjuge é o quê? Cônjuge. É um outro tipo de relacionamento. Então,
A inelegibilidade reflexa, ela vai atingir o parentesco sanguíneo por afinidade até o 2º grau. O tio, por exemplo, não é inelegível, porque ele é um parente de 3º grau. Então, o que é que diz o parágrafo 7º da Constituição? O cônjuge e os parentes consanguíneos e afins até o 2º grau, inclusive por adoção, são inelegíveis no território de jurisdição do presidente da República, do presidente do Estado, de DF e de território, guarde que governador de território torna os seus parentes inelegíveis, e do prefeito, ou de quem os substituiu nos 6 meses antes do pleito, com uma ressalva. Se você já é titular de um mandato eletivo, você pode concorrer à reeleição. Como que vai se dar essa situação? O pai é candidato a prefeito, o filho é candidato a vereador. Vejam que eles são apenas candidatos, ninguém torna o outro inelegível. O pai se elege prefeito, o filho se elege vereador. O filho, como já é titular de um mandato eletivo, ele pode concorrer à reeleição. Repare que, por exemplo, um exemplo que é muito lembrado é do José Sarney. Sarney, ele é senador. Senador não torna filho inelegível. É só o presidente, governador e prefeito. Isso não se estende para os integrantes do poder legislativo. Repare ainda que a inelegibilidade reflexa não atinge o vice. Repara a redação do texto, corta para a tela. Está aqui, o parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular cônjuge, parentes consanguíneos e afins, até o 2º grau, inclusive por adoção, presidente, governador e prefeito. Não há referência ao vice-presidente, ao vice-governador ou ao vice-prefeito, a não ser que o vice assuma 6 meses antes do pleito. Se isso acontecer, aí ele vai tornar todos os seus parentes inelegíveis. Ele torna inelegível se ele exerceu a titularidade do Poder Executivo nos 6 meses antes do pleito. Isso gera, de vez em quando, uma situação bastante curiosa. O presidente viaja para o exterior. Se por alguma razão o vice-presidente não puder assumir, vamos chamar quem? O presidente da Câmara. Se nós estivermos nos 6 meses anteriores ao pleito, talvez o presidente da Câmara dos Deputados não queira assumir. Porque ao se tornar presidente, ele torna inelegível todo o seu parentesco. E aí o que acontece? O presidente da Câmara tem que viajar com o presidente para o exterior. E aí nós vamos chamar quem? Presidente do Senado. Só que, se esse senador tiver um filho concorrendo naquela eleição, o presidente do Senado também não pode assumir a presidência, porque ao assumir a presidência, ele torna os seus parentes o quê? Inelegíveis. E aí tem que ir para o exterior o presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o abacaxi vai sobrar para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, cuidado, né? Porque quem assumir o governo nos 6 meses anteriores ao pleito torna os seus parentes inelegíveis, tá? Lembrando que, no caso do casamento, o cônjuge, ele também é inelegível, tá? Imagine que haja uma separação, os dois se separaram. O fato de haver essa separação retira a inelegibilidade reflexa. Imagine que a esposa diga para o marido, governador, eu vou concorrer. E o marido responda, amor, você não pode concorrer porque você é casada comigo, você é inelegível. Então vamos nos separar para que eu possa concorrer. Em caso de separação, em caso de divórcio, a inelegibilidade reflexa, ela será afastada? Corta para a tela para buscar a resposta. Está ali no finalzinho como nota. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º, que está aqui logo acima, ou seja, a inelegibilidade reflexa. Em outras palavras, separação ou divórcio não afasta a inelegibilidade reflexa. Por outro lado, se o marido morrer, governador falecer, aí sim a viúva pode concorrer. Se você quiser fazer alguma anotação, coloca assim, separação, divórcio não afasta a inelegibilidade reflexa, mas o óbito sim. Lembrando que não é só o cônjuge, tá? Não é só aquele relacionamento oficial. A união estável, tá? O companheiro ou a companheira, também vão sofrer os influxos da inelegibilidade reflexa. Se o governador, ele mora então com uma mulher que ele chama de companheira, temos uma união estável, esta companheira é inelegível. E isso também se aplica no caso de união homoafetiva. Vocês devem
ter tomado conhecimento do que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. O governador Antony Garotinho, ele renuncia para concorrer à presidência. Nessa situação, a esposa dele pode concorrer ao governo? Então, isso foi objeto de uma consulta à Justiça Eleitoral, respondida da seguinte forma: uma pessoa pode ocupar a titularidade do Poder Executivo por 2 vezes, pode ser reeleito. Então, ele tem a seguinte opção: ou você fica 8 anos no governo, ou você fica 4 e permite que um parente ocupe os próximos 4 anos, tá? Então, o titular, ele pode ser reeleito ou ele pode abrir mão da reeleição em favor de um parente. Para tanto, basta que ele renuncie 6 meses antes do pleito. Quando esse parente assumir, é como se fosse o titular. Então, Antony Garotinho sai, a esposa concorre. Ela já está no 2º mandato. Rosinha Garotinho não pode concorrer à reeleição porque é como se fosse o Antony Garotinho, entenderam? Então, o titular, ou ele fica 8 anos, ou ele partilha, fica com 4 e o parente fica 4. Mas o parente é como se fosse o titular. Portanto, o parente não pode concorrer à reeleição, tá? E o Antony Garotinho, do meu exemplo, não poderia suceder a sua esposa, porque senão a família ficaria no poder por 12 anos, quiçá 16. Em outras palavras, a família pode ficar no poder por 8 anos. Regras que valem apenas para o poder executivo, só para governador, prefeito e presidente. Se você é deputado, se você é senador, você não torna seus parentes inelegíveis e você pode se reeleger quantas vezes você quiser. Situação curiosa acontecia quando era possível a criação de novos partidos. Naquela oportunidade, eu tinha, por exemplo, o prefeito da cidade A, parentes inelegíveis. Se esse município A fosse desmembrado para a criação de um município B, os parentes do prefeito do município A seriam inelegíveis nesse município B. Então, tem uma jurisprudência já assentada de que os parentes do prefeito mãe, tá, que deu origem ao município desmembrado, são inelegíveis, mas só na eleição que ocorrer imediatamente após o desmembramento. Então, eu tenho município A, parentes inelegíveis. Dividir ao meio esse município. Os parentes do município A são também inelegíveis no município B. Então, sobre inelegibilidade reflexa, são esses apontamentos que eu queria passar para vocês. Vamos ver, então, a situação do militar no processo eleitoral. Dá uma cortadinha aqui na tela. Lá no parágrafo 8º, então, do artigo 14 da Constituição, a gente tem uma regra relacionada ao militar. Guarde o seguinte: militar se torna estável a partir de 10 anos. Militar com menos de 10 anos não tem estabilidade. Militar com mais de 10 anos, esse sim já possui a estabilidade. Por isso, então, que esse parágrafo 8º nos traz a seguinte regra. Vamos dar uma lidinha. Então, o major, vamos encaixá-lo aqui no inciso 2. Se ele contar com mais de 10 anos, portanto, ele tem estabilidade. Ele é agregado, portanto, ele fica licenciado. Se ele for eleito, ele passa automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. O que isto significa? Como ele tem menos de 30 anos nas Forças Armadas, ele vai para a reserva não remunerada. O que isso significa? Ao fim do mandato, ele está desempregado. Repare então que o parágrafo 8º da Constituição, ele desestimula o militar de participar da vida eleitoral, a não ser que ele queira abrir mão da sua carreira. Ou, se ele já tem 30 anos nas Forças Armadas, ele já garantiu pelo menos uma reserva remunerada. Ao fim do mandato, ele não ficaria desempregado. Agora, veja que curioso, olha essa nota. Militar da ativa, era um sargento. Ele era estável, com mais de 10 anos de serviço. Elegibilidade, filiação partidária. Como eu disse, o militar ele é proibido ter filiação partidária. Olha o que o STF decidiu, inclusive já mencionamos isso. Se o militar da ativa é alistável, é elegível. Porque não pode ele filiar-se a partido político, a filiação partidária não lhe é exigível como condição de elegibilidade, certo que somente a partir do registro da candidatura é que será agregado, ou seja, somente a partir desse momento que ele vai ser o quê? Licenciado das Forças Armadas para que possa concorrer a um mandato eletivo. Então,
Situação do militar lá no processo eleitoral, está lá no parágrafo 8º do artigo 14. A gente vai encerrar por aqui. Na próxima aula, no bloco 2, a gente dá continuidade, então, ao estudo dos direitos políticos. Até lá, a gente já volta.